Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que a gente recebe vocês e os nossos irmãos também, que estão nas redes sociais nos acompanhando. Hoje nós temos a grata satisfação de receber nosso irmão, Sr. José Montebeller, que vem lá de Charqueada, para fazer com a gente uma reflexão sobre o Evangelho e que possamos, dentro dessa reflexão, buscarmos a compreensão verdadeira do Evangelho. Temos no Evangelho coisas maravilhosas, muitas vezes estão ocultas através de parábolas que sempre o Mestre nos trazia. Naquele tempo, nós não estávamos preparados para poder compreender, mas no momento certo, nós vamos detalhando e descobrindo essas coisas maravilhosas que o Mestre nos deixou. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, Jesus, Maria de Nazaré, a mentora da casa, e todos os irmãos do plano espiritual, que aqui, juntamente com a equipe, nos orientam, nos intuem, preparam os trabalhos, para que possamos, como instrumentos, apenas colaborar com o plano maior. E que possamos assim acalmar nossas mentes, abrir nossos corações, olhos e ouvidos, para podermos ver e ouvir a mensagem que o Evangelho nos traz. Que Deus nos abençoe a todos e que possa, para toda a humanidade, seguir um pensamento de carinho, de amor e, sobretudo, de paz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Senhor José. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. E na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo de 18 a 20, e que se chama A Figueira que Secou. E de uma maneira bem simplificada, aqui para nós, ela diz mais ou menos assim: quando saíram de Betânia, Jesus sentiu fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se nela encontrava alguns frutos. Mas não havia frutos. Nela encontrou somente folhas. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti mais nenhum fruto. E no dia seguinte, ao passarem, os seus discípulos viram que aquela figueira havia secado até a raiz.
Muito bem. A primeira impressão que essa passagem nos passa é, no mínimo, conflitante e que causa muita estranheza. Porque, de repente, essa passagem nos apresenta um Jesus completamente diferente do Jesus que nós conhecemos, do Jesus que sempre nos foi ensinado. Porque essa passagem mostra um Jesus sistemático, arrogante e muito exigente, que matou sem dó e sem piedade, matou uma simples e pobre plantinha, no caso, uma figueira. E por qual motivo? Porque ele estava com fome e aquela figueira não tinha frutos naquela época. E o que nos causa maior estranheza em tudo isso é que todo esse rigor e toda essa exigência contradiz completamente com um de seus maiores ensinamentos, quando ele disse: eu não vim aqui na terra para ser servido, mas eu vim aqui na terra para servir. De maneira que, diante de tudo isso, a conclusão natural que nós chegamos é que esse realmente não é o Jesus que nós conhecemos. Na verdade, esse Jesus nos faz lembrar muito o Deus de Israel, o Deus de Moisés, um Deus inflexível, violento, vingativo, que não aceitava desculpas e que punia até a terceira e a quarta geração daqueles que o desobedeciam. Uma contradição muito grande com o Jesus que nós conhecemos. Um Jesus compassivo, meigo, misericordioso, que ama a todas as criaturas que foi confiada às suas mãos e que desceu das alturas celestes com a missão luminosa de nos apresentar um Deus completamente diferente do Deus de Israel. Nos apresentar Deus como um Pai amoroso e bom, que ama a todos os seus filhos e que está sempre presente, junto, nos ajudando e nos auxiliando a crescermos espiritualmente. Um Pai infinito em suas perfeições, cujo poder, bondade,
e justiça se manifestam em suas leis incorruptíveis. Leis essas que regem toda a sua criação e toda a harmonia do nosso universo infinito. Raciocinem comigo. Jesus, o Espírito mais puro que esteve entre nós, habitante das esferas divinas, o guia e modelo perfeito que Deus enviou à nossa humanidade. O maior de todos os mestres, uma criatura que reunia a paz, a mansidão e a compaixão absoluta. Os senhores conseguem imaginar que um espírito dessa envergadura moral iria matar uma simples figueira somente porque ele estava com fome e aquela figueira não tinha frutos naquela época? Jamais, em hipótese alguma. Se ele mesmo nos ensinou que nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes os nossos ofensores, e que nós somente encontraremos misericórdia diante de Deus se nós também formos misericordiosos, nós não podemos nos enganar. Um espírito dessa grandeza jamais iria se contradizer. Então compete a nós encontrarmos o sentido profundo de seus ensinamentos, encontrarmos esse sentido em meio à letra que mata. E para isso, primeiramente, vamos analisar a figueira, que é o caso específico da nossa passagem. A figueira é citada na Bíblia cerca de 38 vezes. E a figueira simboliza o povo de Israel, a paz, a prosperidade e o crescimento espiritual da nossa humanidade. A figueira é uma planta originária do Oriente e que era muito comum na Ásia Menor e também no sul da Europa. Dependendo da espécie, a figueira pode atingir 9 metros de altura. E se ela for bem cuidada, ela pode viver mais de 200 anos. Num lugar desértico e semidesértico, como era o caso de Israel, as figueiras eram muito valorizadas, porque além do alimento, do fruto, a figueira também oferecia a sombra, o acolhimento, o repouso e o frescor nas horas mais quentes do dia. Nos países de clima frio,
Normalmente, as árvores, no inverno, elas perdem todas as suas folhas. Mas com a chegada da primavera, tudo se renova. As árvores enchem-se de folhas, de flores, os frutos se desenvolvem no verão e no outono eles estão maduros, prontos para serem colhidos. À primeira vista, a figueira tem um comportamento completamente diferente das outras árvores. Porque nos primeiros dias da primavera, quando o clima ainda está muito frio e os seus galhos estão completamente desfolhados, surgem os primeiros figos. E eu queria contar um detalhe que eu acredito que aqui entre nós, deve ter alguma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso. É que os figos que nós comemos, os figos, na verdade, não são frutos. Os figos são as flores da figueira. E é por esse motivo, por serem flores, que eles surgem nos primeiros dias da primavera, e não como os frutos das outras árvores que surgem no verão. Então, uma figueira cheia de folhas novas era um indício muito forte, muito positivo, de que aquela figueira tenha muitos figos, ou seja, muitas flores. Mas acontece que as pessoas daquela época, eles não tinham esse conhecimento. Para eles, os figos eram os frutos da figueira. E é assim que está escrito na Bíblia. E como nós estamos fazendo o estudo de uma passagem da Bíblia, nós vamos nos ater nas letras que está naquele documento. Então, para nós, os figos serão os frutos da figueira, embora saibamos que são as flores, mas isso eu garanto que não vai prejudicar em nada a nossa reflexão, o nosso estudo. Muito bem. Essa, então, é a base da nossa passagem. Mas para que nós tenhamos um melhor entendimento dessa passagem, vamos situá-la no tempo. Essa passagem aconteceu na última semana que Jesus esteve entre nós. Na verdade, ela aconteceu um dia depois da data em que os católicos comemoram o Domingo de Ramos, a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém, onde uma multidão muito grande de pessoas estendiam suas vestes nas ruas e cobriam o chão com ramos de oliveira aonde Jesus iria passar. E quando ele chegou, toda aquela multidão clamavam a Deus, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se arvorou, perguntando-se: mas quem é este? E aquela multidão que o acompanhavam respondiam dizendo: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vejam bem os senhores. Todas aquelas manifestações espontâneas de religiosidade davam a impressão de que aquele povo estava pronto, de que aquele povo estava preparado para aceitarem a boa nova, para aceitarem os ensinamentos de Jesus e com isso darem início a uma nova era espiritual da nossa humanidade. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Porque alguns dias depois, naquela mesma semana, aquelas mesmas pessoas gritavam em alta voz, exigindo a morte de Jesus. E o trocaram por Barrabás, um criminoso conhecido e muito temido naquela região. Observem os senhores. Aquele povo, o povo de Israel, eles estavam sendo preparados há mais ou menos 1300 anos para receberem o Messias prometido por Deus. Mas eles falharam, porque a sua religiosidade era superficial, era externa. A sua religiosidade eram apenas aparências. E, infelizmente, a sua aparência era enganosa. Muito bem. E agora, então, de posse desse cenário, agora nós temos condições de analisar a nossa passagem. E ela começa dizendo: quando saíram de Betânia, Jesus sentiu fome. Na linguagem bíblica, a fome
não significa apenas a nossa necessidade diária do alimento, mas a fome significa também a nossa necessidade de ouvirmos e de nos alimentarmos com as palavras do Senhor. Jesus disse: eu sou o pão que desceu dos céus, e todo aquele que comer desse pão viverá eternamente. E em Amós 8:11 diz o Senhor: e eis que virá um tempo em que enviarei grande fome sobre a terra, não a fome do pão e nem a sede da água, mas a fome de ouvir as palavras do Senhor. E diante de tudo isso, eu pergunto, mas qual que é a fome de Jesus? É claro que a fome de Jesus não é material. A fome de Jesus é para que, quando ouvirmos suas palavras, nós guardemos esses ensinamentos em nossos corações. Porque no dia em que toda a nossa humanidade se unir fraternalmente em torno dos ensinamentos de Jesus, então nesse dia acabarão todas as guerras, todas as aflições, os desesperos, acabarão todas essas iniquidades que sempre assolaram a nossa humanidade. A fome de Jesus é para vivermos fraternalmente com os nossos semelhantes. Essa é a fome de Jesus. E na continuidade da passagem, ela diz que Jesus, vendo de longe uma figueira cheia de folhas, ele foi ver se nela encontrava alguns frutos. E como eu disse anteriormente, uma figueira cheia de folhas era um indício muito forte, muito positivo, para que aquela figueira tivesse muitos frutos. Mas não foi isso que aconteceu, porque aquela figueira não tinha frutos. E esse ensinamento se reflete muito nas nossas vidas. Quantas pessoas que são iguais à figueira da nossa passagem? São pessoas que produzem somente folhas. São pessoas que vivem somente de aparências, de ostentação. São pessoas que gostam muito de serem admiradas, bajuladas. São aquelas pessoas que estão sempre disputando as primeiras cadeiras, os lugares de maior destaque, os lugares de maior visibilidade. Essas pessoas se julgam privilegiadas,
favorecidas pela sorte, se consideram uma classe superior, acima das outras pessoas. Mas, apesar de estarem sendo homenageadas, sempre sendo requisitadas para os grandes eventos, para os lugares importantes, apesar de tudo isso, eu posso assegurar para os senhores que, de todas as criaturas, essas são as mais infelizes. Porque quando estão sozinhas, no silêncio do seu recolhimento interior, essas pessoas sentem lá no fundo de seus corações, elas sentem um grande vazio, uma solidão gelada em suas almas, porque apesar de todas aquelas honrarias, essas pessoas sabem muito bem, elas sabem que a sua vida, as suas amizades e os seus relacionamentos mais caros, tudo isso não passa de uma farsa, tudo isso não passa de uma grande mentira. Essas pessoas passam a vida toda sem produzirem um único fruto bom, sem produzirem um único fruto útil para a nossa humanidade. Mas atentem bem para esse detalhe. O ato de Jesus verificar se aquela figueira tinha algum fruto, na verdade, os frutos que Jesus está procurando era saber o quanto que a nossa humanidade havia assimilado dos seus ensinamentos, o quanto que a palavra de Deus havia frutificado em nossos corações. Porque, como eu disse anteriormente, a figueira simboliza o crescimento espiritual da nossa humanidade. E era a última semana que Jesus estaria conosco. E ele sabia muito bem que ele estava de partida, que ele estava prestes a voltar para o mundo espiritual. Então, o ato de Jesus verificar se aquela figueira tinha alguns frutos, na verdade, Jesus estava fazendo uma avaliação final do seu trabalho, fazendo uma avaliação final da sua missão aqui na Terra. Mas, diante de tudo isso, eu pergunto, mas então, quais que são os frutos que Jesus procura dentro de nós?
basicamente, o amor e a caridade. Porque é somente na posse desses valores que a graça divina poderá florescer dentro de nós. Jesus disse em Mateus 7,16: vocês serão reconhecidos pelos frutos que irão produzir. Vejamos o exemplo da nossa figueira. Como eu disse, ela produz os seus primeiros figos nas condições mais difíceis, quando o clima ainda está muito frio e os seus ramos estão mirrados, subnutridos, completamente desfolhados e pobres, muito pobres devido aos rigores do inverno. E mesmo nessas condições tão difíceis, ela nos oferece as suas flores. Isso significa que para fazermos o bem, para sermos caridosos, nós não precisamos ser ricos. Nós não precisamos esperar que a nossa vida esteja perfeita, que todos os nossos problemas financeiros estejam resolvidos. Porque muitas pessoas nos procuram em busca de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, de um conforto espiritual, e nada disso requer dinheiro. Esses são tesouros da alma, esses são frutos do coração. E se o nosso coração for um terreno fértil de bondade e de amor, cada migalha da nossa boa vontade será revertida, cada migalha será multiplicada em muitas bênçãos, alívio e esperanças para cada um que estiver ao nosso lado, para cada um que estiver ao nosso redor. E na continuação da passagem, Jesus, não tendo encontrado nenhum fruto, ele disse à figueira: que ninguém mais coma de ti nenhum fruto. E aí Jesus está se referindo aos enganadores, aos chamados falsos profetas, aos médiuns interesseiros, pessoas que deturpam, que falseiam os ensinamentos de Jesus em benefício próprio, para se enriquecerem mais facilmente, esquecendo completamente um de seus grandes ensinamentos, quando ele disse: dai de graça o que de graça recebestes. E é por isso que ele disse que de ti ninguém mais coma nenhum fruto, porque ele sabia que os frutos dessas pessoas são os piores, os mais perigosos.
são frutos de discórdia, que acabam sempre em traições, brigas, inimizades e separações. E é contra os maus frutos dessas pessoas que Jesus nos fez o seu grande alerta para sempre orarmos e vigiarmos. Ou seja, para que em qualquer situação saibamos sempre discernir entre o bem e o mal, o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. E continuando a passagem, está escrito que no dia seguinte, ao passarem, os seus discípulos viram que aquela figueira havia secado até a raiz. Atentem bem. Na passagem diz, no dia seguinte. E nós sabemos que entre um dia e outro existe sempre uma noite. E na Bíblia, a noite tem o significado da escuridão, ou seja, da morte. Em João 9,4 diz o Senhor, o tempo em que o dia da vida acabou. O que é que isso significa? Isso significa que, com o fenômeno da morte, ao adentrarmos no mundo espiritual, cairão todas as máscaras. Acabaram-se os dias de hipocrisias, de fingimentos. Porque se a nossa vida aqui na terra sempre foi uma farsa, se a nossa vida sempre foi uma grande mentira, ao adentrarmos no mundo espiritual, nós teremos que ficar frente a frente com o tribunal da nossa consciência. E diante desse tribunal não haverá enganações. Porque se aqui na terra nós nunca nos preocupamos em nos tornarmos pessoas melhores, mais evangelizadas, mais fraternas, mais ajustadas de acordo com as leis de Deus, se aqui na terra nós nunca nos preocupamos, nem mesmo em iniciarmos a nossa reforma íntima, se aqui na terra nós nunca nos preocupamos com nada disso, se a nossa única preocupação era aproveitar ao máximo os prazeres e as facilidades que o dinheiro, que o poder e que a vida nos proporcionava, se essa era a única preocupação que nós tínhamos aqui na terra, ao adentrarmos o mundo espiritual, diante daquele tribunal incorruptível, queiramos ou não,
nós teremos que nos apresentar tal qual nós somos, lá na nossa intimidade, tal qual verdadeiramente nós somos lá dentro. E se nós nunca fizemos nada aqui na Terra para ajudar de alguma forma o nosso semelhante, sem ter nada nas mãos para oferecer, nós teremos que nos apresentar na pior das condições. Pobres, nus e miseráveis. A figueira seca na frente de Jesus simboliza o ser humano que nunca fez nada de bom. Simboliza o ser humano que aqui na Terra não fez nada útil para a nossa humanidade. E para encerrarmos, na passagem está escrito que aquela figueira secou até a raiz. Isso significa o degredo forçado. Mas por que o degredo? Porque aqui na Terra você não criou nenhum laço de amizade verdadeira. Você não criou nenhum vínculo afetivo de lealdade, de honestidade. Você não criou nenhum compromisso que requeira, que reclame, que precise, que necessite da sua presença aqui na Terra. Não. As suas obras nunca visavam o bem-estar de todas as pessoas. As suas obras nunca criaram raízes firmadas nas leis de Deus. Você nunca se preocupou em adquirir valores morais. Você nunca se preocupou em adquirir virtudes superiores, virtudes espirituais. Não. A sua vida sempre foi vazia, somente de aparências, somente de ostentação. E nessas condições, sem ter em suas mãos nenhum calo que confirme que um dia você foi uma pessoa solidária. Então, nessas condições, infelizmente, o destino dessas pessoas é o degredo, o exílio planetário. O degredo para um mundo distante, um mundo áspero, árido, rude, difícil, muito difícil, onde teremos que recomeçar a lição do amor que aqui na Terra Jesus nos ensinou, mas que infelizmente, devido ao nosso orgulho, nós teimamos em não aprender.
meus irmãos, eu agradeço profundamente a atenção de todos. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém. Então, agora, vamos aproveitar essas emanações sutis que brotam do coração de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus e a Mãe de todos nós. Que possamos unir todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em um feixe de luz, que possa subir até as alturas celestes e chegar até os pés de nossa Mãe Santíssima, pedindo: Mãe Santíssima, Mãe Santíssima de Jesus, derrama as suas bênçãos sobre toda a nossa humanidade. Pedimos, ó Senhora, pela paz no mundo, pela confraternização de todos os povos em torno dos ensinamentos de Jesus. Rogamos pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por provações morais muito difíceis. Rogamos pelo nosso país, para que sob as mãos luminosas do anjo Ismael, que recebeu a missão do próprio Jesus, de transformar essa nação no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Nesses momentos tão turbulosos, rogamos a vossa intercessão. E, finalmente, rogamos as vossas bênçãos para cada um que está aqui nesse momento, sejam encarnados ou desencarnados, que todos possam levar para seus lares as bênçãos desse Espírito puríssimo que desceu até a terra para ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Que assim seja.